Ciclo de palestra O Ego e o Id 100 anos depois, episódio 16, com a psicanalista Renata Udler-Kronberg. Renata é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedis Sapiens, possui pós-doutorado pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP, formada em Filosofia e Psicologia pela Universidade de São Paulo, professora convidada do curso de psicanálise do Instituto Sedis Sapiens e do curso de teoria psicanalítica da PUC São Paulo. Também é membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi e autora dos livros Paranoia, editora Artesã 2010, Cena Incestuosa, Abuso e Violência Sexual, editora Artesã 2021, e Sabina Spielhain 1 e Sabina Spielhain 2, editora Blucher 2021. No episódio de hoje, Renata Udler-Kronberg apresenta a palestra O Super-Eu, o Eu como Ser Corpóreo e a Questão do Pensamento. Tenham uma boa apresentação. E eu queria começar, assim, o Sérgio fez um comentário comigo, olhem que interessante a questão da tradução, né? Essa é uma surpresinha para o Sérgio. Quando o Sérgio leu meu texto, eu, para escrever, tudo que eu usei até hoje sobre o texto O Ego e o Id, eu sempre escrevi isso, e não id. Aí, quando eu fiz a conferência, né, de hoje, falei, não, mas se o ciclo chama O Ego e o Id, eu tenho que pôr id. Então, eu mudei. Aí o Sérgio falou, mas por que você usa id e não isso? Alguém tinha comentado. Eu falei, pois é, eu usava isso e mudei. Aí, quinta-feira, dessas coisas que as redes sociais são muito boas, né? Essas coisas que nos vêm por acaso, eu recebo do Paulo Sérgio de Souza, que é um excelente tradutor do alemão, né? Além de psicanalista, editor, ele é tradutor do alemão, ele reproduz a seguinte citação de uma carta entre o James Strachey e a Alex Strachey, de 1924. Aí o Paulo escreve antes assim, e a gente botando a culpa no tradutor para variar, né? Então, olha só, o trecho da carta. Passei uma hora muito cansativa com Ernest Jones e a senhora Joan River,
hoje, das 14 às 15 horas. A ferinha, se posso me arriscar a descrevê-lo assim, o Ernest Jones, né? É realmente muito irritante. Pode anotar, os nossos nomes serão tirados da folha de rosto, certeza. Ele era o tradutor, né? Da obra completa do Freud para o inglês. Estão querendo chamar das S de oide. Então, como vocês veem, o nome oide já era controverso, que apareceu justamente na tradução das obras completas do Freud para o inglês, organizadas pelo James Strath, né, traduzidas pelo James Strath, mas organizadas pelo Ernest Jones, pelo visto, né? Vocês vejam que essa confusão está desde o início, né? Ou seja, que o próprio tradutor não queria colocar o nome oide. Então, essa era a minha super surpresinha para o Sérgio, né? Bom, deixa eu abrir meu texto aqui. Opa, o que aconteceu que saiu o Zoom? Espera um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Estamos te vendo e ouvindo, Renata. Então, deixa eu achar o texto aqui, que eu perdi o texto. Um instantinho só. Ah, está aqui, pronto. Agora sim. Bom, eu vou ler, gente, porque não consigo falar todas essas ideias sem ler. Escrito em 1922, assim Freud considerava o eu e o isso em 1935, no adendo à sua autobiografia de 1925. Diz Freud após falar da sua sobrevivência à sua doença maligna, né? O câncer que acometeu ele desde 1923. Diz o Freud: é verdade que nesse último decênio ainda realizei alguns importantes trabalhos analíticos, como a revisão do problema da angústia no texto Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926, ou a clara explicação que achei para o fetichismo sexual, em 1927, mas é correto dizer que desde a postulação das duas espécies de instintos, ou pulsões, né, eros e instinto de morte, a decomposição da personalidade psíquica em eu, supereu, e isso, em 1923, eu não mais dei contribuições decisivas à psicanálise. E o que depois escrevi poderia muito bem não ter surgido ou logo teria sido proposto por alguém mais. Isso se relacionou com uma mudança ocorrida em mim, com um certo desenvolvimento regressivo, se quisermos chamá-lo assim. Após o detour de uma vida inteira pelas ciências naturais, a medicina e a psicoterapia, meu interesse retornou aos problemas culturais que um dia haviam fascinado ao jovem que mal despertara para o pensamento. Já durante o auge do meu trabalho psicanalítico, em 1912, com Totem e Tabu, eu havia utilizado os novos conhecimentos analíticos para investigar as origens da religião e da moralidade. Dois ensaios posteriores, O Futuro de uma Ilusão, de 1927, e O Mal-Estar na Civilização, em 1930, deram prosseguimento a essa direção de trabalho. Cada vez mais claramente percebi que os acontecimentos da história da humanidade, as interações entre natureza humana, evolução cultural e aqueles precipitados de experiências primevas, dos quais a religião é o maior representante, são apenas o reflexo dos conflitos dinâmicos entre eu, isso e supereu, que a psicanálise estuda no ser humano individual, os mesmos processos repetidos num cenário mais amplo. Bom,
Tendo situado, então, a importância de o eu e o isso para Freud, espécie de auge das formulações psicanalíticas ao longo de uma vida de elaboração, gostaria de dividir as minhas reflexões em duas partes. Na primeira parte, eu contarei como tenho me utilizado das reflexões sobre esse texto em minhas aulas e meus escritos. Já na segunda parte, quero partir de um desejo de trabalhar a relação do pensamento de Freud nesse texto, a partir de uma discordância de Sabina Spielheim com Freud, a partir da valorização que este faz do pensamento visual prevalente nos primórdios do psiquismo, tal como ele coloca na primeira parte do livro O Eu e o Id, né? E que Sabina apresenta em seu último escrito, Desenhos Infantis de Olhos Abertos e Fechados, de 1931. Depois mostrarei como o pensamento de Sabina Spielheim se faz ponte entre Freud e Winnicott, né? Isso num olhar a posteriori, né? Naquilo que eu falei agora há pouco com o Sérgio, que eu acho que essa era pós-escola traz de abertura, né, no campo psicanalítico para todas as pontes, intersecções, interrelações entre os vários pensamentos dos vários autores que compõem já mais de 100 anos o campo psicanalítico, né? Então, vou falar a primeira parte, onde eu vou falar sobre o eu e o supereu, vou falar primeiro sobre o eu, né? O eu não está presente desde o início da obra de Freud, a não ser de forma tangencial, ou como viemos a conhecer após sua morte, no projeto para uma psicologia para neurólogos de 1895, como um conjunto de neurônios encarregados de inibir a descarga libidinal para favorecer a ação específica sobre a realidade. Ele foi entrando devagarinho na teoria, ainda que sua função de encarregado da ação específica nunca tenha mudado. Já em duas formulações sobre o acontecer psíquico de 1911, Freud passa uma nova formulação de sua teoria pulsional, colocando o eu como representante da autoconservação e mantendo a pulsão sexual como outra das forças pulsionais. Foram 20 anos de reflexão para Freud poder levantar a hipótese do narcisismo como subconjunto da psique, uma terceira formulação da sua teoria pulsional, baseada no trabalho clínico. No entanto, se para os analistas ela foi pertinente e esclarecedora, o salto decisivo para levar a sexualidade ao seio do eu, quando este último parecia escapar à sua influência, para Freud foi um parêntese de natureza ilusória, pois conduzia a uma interpretação monista da libido, né? Libido narcísica e libido de objeto, né? Freud o considera um texto prematuro, apressado, escrito com dificuldade para tomar uma posição em relação a Jung, por isso deformado, embora escrito com entusiasmo. Em 1923, ao propor sua última teoria pulsional e sua nova concepção das instâncias psíquicas, será o próprio Freud quem dará uma interpretação tendenciosa e renegadora do texto sobre o narcisismo, dizendo que ele estava por demais tentado pelo monismo energético de Jung e considerará este um momento de fechamento da teoria. A impressão que se tem é que, com a reavaliação do eu trazida pela segunda tópica e pela segunda teoria pulsional, o narcisismo perdeu cada vez mais terreno para a pulsão de morte e a nova concepção do eu com suas relações com o isso e o superior. Levado por algumas realidades psíquicas e clínicas, ele transforma todo o arcabouço da teoria psicanalítica.
Assim, uma nova teoria pulsional é formulada a partir de Mais Além do Princípio do Prazer, de 1920, no qual vemos surgir as duas novas correntes que regem a vida psíquica: Eros, ou pulsão de vida, e Thanatos, ou pulsão de morte. Muda, que se exprime na compulsão à repetição, que depois vai ser desdobrada no masoquismo originário, sobretudo no texto Problema Econômico do Masoquismo, de 1924, e no fenômeno da destrutividade e da agressividade, desenvolvido magistralmente em O Mal-Estar da Cultura, né, de 1929 a 1930. Nela, Freud agrupa na figura metafórica de Eros todas as pulsões que estariam na função de defesa e realização da vida: autoconservação, sexual, libido objetal e narcisismo, contra os efeitos devastadores da pulsão de morte. Apesar do esquecimento a que o próprio Freud relegou o conceito de narcisismo, ele é reabilitado inventivamente nos Estados Unidos por Corot, na França por Lacan, onde ele será uma peça fundamental no seu aparelho teórico, e por Anderguin, que propõe que há uma articulação necessária a ser encontrada entre narcisismo e pulsão de morte, da qual Freud não se ocupou e que nos deixou para descobrir, e que ele tenta elaborar com o conceito de narcisismo negativo, e a obra inteira do André Green é essa articulação inventiva e muito fecunda que ele faz, né? Bom, agora eu vou falar do super-eu. No texto Eu e o Isso, será a vez, então, de uma nova tópica a ser elaborada: consciente, pré-consciente, inconsciente, passando a ser qualidades psíquicas de 3 novas instâncias: eu, isso e super-eu. Nos textos A Organização Genital Infantil, de 1923, Algumas Consequências Psíquicas da Diferença Anatômica, de 1925, e A Dissolução do Complexo de Édipo, de 1924, vemos Freud finalmente aceder à consideração da diferença dos sexos, no qual ela traz de resolução diferencial dos complexos de castração e de Édipo, mas, sobretudo, no que estes vão se tornar na teoria sobre o aparelho psíquico: polos estruturantes centrais frente à importância do fator econômico e da potência da pulsão de morte. Daí Freud considerar uma novidade seu texto sobre o fetichismo. Não vou desenvolver isso agora, né? Mas é essa centralidade do complexo de castração frente à potência da pulsão de morte e a importância do fator econômico. O eu é uma parte modificada do isso, lugar das pulsões, pela influência do mundo exterior, transmitida pelo sistema percepção-consciência. Esforça-se por transmitir ao isso tal influência e aspira a substituir o princípio do prazer que reina no isso sem restrições pelo princípio de realidade. A percepção é para o eu o que a pulsão é para o isso, né? O eu tem uma importância funcional, já que rege o acesso à motilidade necessária à ação específica. É um ser corpóreo e a projeção de uma superfície corporal. Eu vou desenvolver essa afirmação melhor na segunda parte da minha fala. Se a paranoia foi nos textos sobre Schreber e sobre o narcisismo a patologia que deu acesso ao conhecimento de uma parte do eu que se destacava, a consciência moral e autocrítica, agora será a vez da melancolia servir de paradigma para a formulação da gênese do supereu, calcada na questão da identificação
que já havia sido esboçada tanto em Luto e Melancolia, de 1915, como na Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921. Assim, no texto O Eu e o Isso, de 23, vemos Freud colocar o supereu destacado do eu como uma parte que apresenta uma conexão menos firme com a consciência, uma parte do eu, né? Mas é curioso que o supereu, essa descoberta perturbadora de Freud, não conste no título do livro. Não é? O livro não chama o eu, o isso e o supereu, é o eu e o isso. Como se ele hesitasse ainda em desprender do eu uma instância autômata. Olha, hoje os meus lápis estão muito interessantes. Eu estou ligando todos eles ao inominável, mas tudo bem. Uma instância autônoma que o submeteria, como se ele hesitasse ainda em desprender do eu uma instância autônoma e autômata, vamos acrescentar o autômato, autônoma e autômata que o submeteria. É justamente esse destacamento, né? O caráter do eu é um resíduo das cargas de objeto abandonadas. Contém a história de tais eleições de objeto que se transformam em identificações. Analisando exaustivamente o complexo de Édipo completo, que ele passa a admitir para todos os seres, amor e ódio tanto pelo pai como pela mãe, e os complexos destinos de cada uma dessas tendências, da bissexualidade constitutiva, que fazem surgir uma identificação tanto com o pai como com a mãe, Freud dirá que podemos admitir como resultado geral da fase sexual dominada pelo complexo de Édipo a presença no eu de um resíduo, consistente no estabelecimento dessas duas identificações, com o pai e com a mãe, enlaçadas entre si. Esta modificação do eu conserva sua significação especial e se opõe ao conteúdo restante do eu em qualidade de ideal do eu ou supereu. Depois eu vou fazer um comentário sobre isso. O importante aqui é que essa é uma maneira do eu de se fazer mais amado pelo isso, substituindo os antigos objetos de amor, assemelhando-se de alguma forma a eles. Mas o supereu não é simplesmente um resíduo das primeiras eleições de objeto do isso, mas também uma enérgica formação reativa a elas. Essa dupla face depende de sua participação anterior no complexo de Édipo e, inclusive, deve sua gênese a tal repressão. Esse processo repressivo não é simples. E o eu, então, toma energia emprestada do pai para levar a cabo a repressão. O supereu conservará o caráter do pai, e quanto maiores forem as intensidades do complexo de Édipo e a rapidez de sua repressão, sob as influências da religião, da autoridade, do ensino e das leituras, mais severamente reinará depois sobre o eu como consciência moral ou como sentimento inconsciente de culpabilidade. Assim, a gênese do supereu, por sua diferenciação do eu, não é certamente nada casual, pois representa os traços mais importantes do desenvolvimento individual e da espécie, né? Aquilo que o filósofo Kant já tinha cheirado sob o nome de imperativo categórico, né? Ele representa, pois, a relação da criança com seus pais, enquanto eles foram admirados, temidos como seres elevados e depois acolhidos em cada um de nós. Assim, Freud conclui que o supereu é o herdeiro do complexo de Édipo e, com isso, a expressão dos impulsos mais poderosos do isso e dos mais importantes destinos da sua libido. Pela sua criação, o eu se apoderou do complexo de Édipo e, simultaneamente, se submeteu ao isso. O supereu,
advogado do mundo interior e do isso, opõe-se ao eu, verdadeiro representante do mundo exterior da realidade. Seus conflitos refletem a antítese entre o real e o psíquico, entre o mundo exterior e o mundo interior. O papel de pai é transferido a outras pessoas, mestres, que exercem autoridade sobre o sujeito, e os mandatos e proibições se exercem como consciência moral. O eu é agora concebido como tendo de servir a três senhores: o isso, o superior e a realidade exterior. Mas Freud conclui essa gênese do superior mostrando o solo em que ele se faz patológico. A história da gênese do superior nos mostra que os conflitos antigos do eu com as cargas de objeto do isso podem continuar transformados em conflitos com o superior, herdeiro do isso, que pode permanecer em grande parte inconsciente e inacessível ao eu. O combate que teve de se desenvolver nos estratos mais profundos do aparelho psíquico e ao que a rápida sublimação e identificação impediram chegar a seu desenlace, continua agora numa região mais elevada. Em Mal-Estar na Cultura, em 1929, Freud desenvolve ainda mais o paradoxo do superior. Surgido primitivamente das tendências pulsionais agressivas contra os pais, como meio de suprimi-las, sua severidade deve-se a novas supressões, além do qual se agrega a supressão da agressividade vingativa da criança pela medida de agressão punitiva que atribui ao pai. Assim, se a consciência moral surgida da angústia pela perda de amor é a causa das renúncias, da renúncia das pulsões, toda renúncia pulsional se converte, então, em uma nova fonte dinâmica da consciência moral. Toda nova renúncia à satisfação aumenta sua severidade e intolerância. Assim, a agressão é introjetada, internalizada, devolvida ao lugar de onde procede. É dirigida ao próprio eu, incorporando-se a uma parte deste que, em qualidade de supereu, se opõe à parte restante e, assumindo a função de consciência moral, desprega frente ao eu a mesma dura agressividade que o eu gostaria de dirigir aos outros. A tensão entre eu e supereu é denominada sentimento de culpabilidade e se manifesta como necessidade de castigo. A cultura repousa neste sentimento, pois domina a perigosa inclinação agressiva do indivíduo, debilitando-o, desarmando-o, fazendo-o vigiar por uma instância alojada em seu interior. É por isso que eu acho que Mal-Estar na Cultura é o livro do século XX e até agora do século XXI também, para toda a cultura humana, por explicitar esse paradoxo da agressividade do superior no sujeito. É mérito de Lacan ter retornado ao texto sobre o narcisismo e trabalhado a distinção já colocada por Freud ali entre o eu ideal, ideal de eu e supereu, que Freud perde. Quem vai retomar é Lacan e depois Green também vai manter isso. O eu ideal é a matriz primitiva constituída na miragem onipotente especular da completude e acabamento impossível que, através da operação do complexo de Édipo-castração, se torna ideal de eu, possível de ser atingido, guia do possível para o sujeito no mundo e sociedade, e que acionará a vigilância de um superior em constante avaliação do desempenho do eu e promotor da dialética constante entre eu ideal e ideal de eu, que vai estar sempre no sujeito.
Não nos esqueçamos da descoberta espantosa de Freud de que o que vigora no supereu é a pura cultura da pulsão de morte. Uma última observação sobre o supereu. Naquele desenhinho que aparece do novo aparelho psíquico no livro O Eu e o Isso, o supereu não aparece. Ele vai aparecer apenas 10 anos depois, no desenhinho refeito em 1933, na conferência introdutória denominada A Dissecação do Aparelho Psíquico, e ele aparece escrito na vertical, como sendo, na maior parte, inconsciente. É nessa conferência que Freud dirá que onde era o isso, o eu deve advir. Mas o que pouca gente percebe é que na frase seguinte, ele diz, onde era o supereu, o eu deve advir. Quer dizer, ele distingue, né? E fala que o eu tem que advir ao supereu e ao isso, né? Bom, agora eu vou passar para a segunda parte do meu trabalho. Tudo bem, Sérgio? Tudo ok, tudo bem. Sim, estamos te ouvindo, estamos te Bom, acompanhando. eu estou super gripada, então eu estou parando para beber água toda hora. O eu como ser corpóreo, projeção do corpo e a questão do pensamento. A psicanálise é o eixo central, ou melhor, o furo, a espiral central dos saberes e celeiro de descobertas. Podemos identificar seus achados nas mais autênticas descobertas científicas de outros campos. A valorização do acesso à singularidade e subjetivação que o ofício de psicanalista, a arte do psicanalista traz na experiência sempre em aberto, singular e surpreendente, que a escuta clínica do sofrimento humano traz, acompanha o pensamento de que a psicanálise é, para além da arte do singular, também uma ciência do universal. Ela tem vocação de eixo, porque mergulha, afunda mesmo, nos primórdios do psiquismo animal e humano e sua constituição, refinando cada vez mais seu conhecimento. Quer dizer, ela funda porque afunda, né? Porque ela mergulha, né? Ciência universal, mas um universal complexo e diverso, que se constitui sempre na fluidez, abertura e maleabilidade da transicionalidade. Nada que Freud não tivesse apontado na sua autobiografia, como eu li para vocês. Mas eu gosto de pensar, como o Benilton Bézier disse na sua conferência desse ciclo, né, que o pensamento freudiano da psicanálise como campo é uma usina de ideias. Nada do que veio depois deixa de estar indicado nele, e ele foi a matriz de todos os co-inventores com ele e após ele do campo psicanalítico. Como ele deixa indicado na autobiografia que eu li para vocês, quando ele diz que alguns conceitos que ele criou, só ele poderia ter criado, mas que outros conceitos que criou, outros poderiam ter criado. Quer dizer, Freud tem consciência do devir do campo psicanalítico que o ultrapassa. Sem desprezar as ideias pioneiras de Sabina Spielheim, essa pioneira da psicanálise redescoberta, quanto à pulsão destrutiva e às instâncias psíquicas, quero tomar aqui as reflexões dela de 1920 a 1931 sobre a origem da linguagem e do pensamento, que deram acesso aos primórdios da vida psíquica de uma maneira inédita, e penso que seu trabalho pode nos ajudar a reconstruir um elo perdido entre o Freud, da primeira parte de O Eu e o Isso, e a novidade do pensamento winnicottiano em seus conceitos inéditos
de integração da psique do soma e sua relação com a mente na década de 40. Freud se pergunta sobre como se dão os processos de pensamento na parte 2, que tem o mesmo nome do livro. Ele chama o eu e o isso, essa parte 2. Para ele, o pensamento é uma ideia pré-consciente e difere da ideia inconsciente porque esta se produz em algum material que ficou desconhecido, enquanto na segunda acrescenta-se a ligação com representações verbais. As representações verbais são resíduos de memória. Só os traços mnêmicos permitem a tradução em percepção externa do tornar-se consciente de um interno que sempre algum dia foi percepção. Tudo isso é Freud. Para ele, os traços mnêmicos estão em sistemas adjacentes à percepção consciente. A palavra é o resíduo de um mnemônico, né, de lembrança, da palavra ouvida. Mas ele também fala da importância dos resíduos mnemônicos óticos, das coisas, e que os processos de pensamento se tornam conscientes mediante o retorno de restos visuais. No pensamento visual, apenas o material concreto do pensamento se torna consciente, mas não pode ser dada expressão visual às relações que caracterizam particularmente o pensamento. Pensar em imagens é, portanto, para Freud, uma forma bastante incompleta do tornar-se consciente. Olhem o quão atual é toda essa reflexão, né? De algum modo, também se acha mais próximo dos processos inconscientes do que pensar em palavras, e é mais antigo ontogênica e filogeneticamente. Freud conclui, então, sobre os processos de pensamento, dizendo que o trabalho analítico estabelece os elos intermediários pré-conscientes, e, nesse sentido, algo se torna consciente sem que o inconsciente ou o consciente saiam de seu lugar. O papel das representações verbais é intermediar processos de pensamentos internos que são transformados em percepções. Assim, se o núcleo do eu é o sistema perceptivo, como ele abarca o pré-consciente que se apoia em restos mnêmicos, ele é também inconsciente, né? A partir daí, Freud começa a desenvolver o conceito de isso, que vem de Grodek, como algo psíquico e inconsciente, do qual emana o eu, como já colocamos mais atrás. O que nos interessa aqui é quando Freud diz que um outro fator, além da influência do sistema percepção, parece ter tido efeito sobre a gênese do eu e sua diferenciação do isso. O corpo, e principalmente sua superfície, é um lugar do qual podem partir percepções internas e externas simultaneamente. O corpo é visto como um outro objeto, mas ao ser tocado, ele produz dois tipos de sensações, um dos quais pode equivaler a uma percepção interna. Freud diz que já se discutiu bastante na psicofisiologia de que maneira o corpo sobressai no mundo da percepção. Também a dor parece ter nisso um papel, e o modo como adquirimos um novo conhecimento de nossos órgãos nas doenças dolorosas, e Freud sabia bem o que é isso, né? É talvez um modelo para a forma como chegamos à ideia de nosso corpo. E então vem a frase fundamental. O eu é, sobretudo, corporal. Não é apenas uma entidade superficial, mas ele mesmo é a projeção de uma superfície. Vejam o quão perto Freud chegou da ideia de imagem corporal.
Lacan explorará bastante essa ideia de projeção de uma superfície corporal na função do estado de espelho. E em relação ao pensamento, Freud ainda colocará a sua origem pulsional na transformação da sublimação da pulsão, embora no paradoxo da sublimação, a pulsão destrutiva fique livre pela difusão pulsional e se dirigirá ao rigor do julgamento do supereu sobre o eu. Então, nós temos um paradoxo do supereu e um paradoxo da sublimação, né? Todos eles em torno da pulsão agressiva. Como diz Tânia Rivera, é por ser habitada pelo enigma sexual que a criança e a criança no adulto inventam teorias sexuais, fazendo do corpo pensamento. O livre fluxo de transformação do gozo sexual em teoria é a condição para que se possa pensar ao longo da vida e, sobretudo, pensar inventivamente e com autonomia. Ele é o motor da própria teoria psicanalítica e o motor das teorias, né? Lógico que ainda teria uma outra fonte para pensar a questão do pensamento, que eu não vou abordar aqui, eu deixo para outros fazerem as interrelações, que é como Freud apresenta no texto da negação, a origem do pensamento sendo a pulsão oral, um pôr para dentro, pôr para fora, né? Mas vocês vejam, então, toda a conexão com a sexualidade infantil, né? Eu gostaria de trazer duas observações de Freud sobre a mulher que apontam na dificuldade de entender o papel da mãe na constituição do eu corporal, de um proto-pensamento e uma proto-linguagem, tal qual será colocado a seguir em Spielheim e Winnicott. Na parte 3, quando ele diz que em mulheres que tiveram muitas experiências amorosas, se mostra facilmente nos seus traços de caráter os vestígios de seus investimentos objetais. A mudança de caráter obtida por identificação poderia sobreviver à relação objetal e conservá-la. Na mesma parte, a famosa passagem em que Freud identifica a origem do ideal do eu, o superior, na primeira e mais significativa identificação do indivíduo, aquela com o pai da pré-história pessoal. Aí ele diz que esta não parece ser, à primeira vista, resultado ou consequência de um investimento objetal, mas as escolhas de objeto pertencentes ao primeiro período sexual e relativas a pai e mãe parecem resultar normalmente em tal identificação e, assim, reforçar a identificação primária. E aí, numa nota, ele relativiza o que ele falou do pai da pré-história pessoal, dizendo que talvez fosse melhor dizer com os pais, e que seria só para simplificar que daria identificação com o pai. Tudo isso, a gente fazendo um parênteses aqui, a gente vê quanto que toda a teoria de 1920 em diante, no final da década de 20, com a reflexão sobre a sexualidade feminina, que isso começa a mudar, mas o quanto que Freud se apoiou sempre nas relações do menino com o seu pai, né? Aqui ele evoca que pai e mãe não são avaliados de forma diferente antes do conhecimento da diferença de sexos. Para mim, estes dois pontos apontam para uma impossibilidade de Freud discernir que tanto a linguagem como a percepção do próprio corpo são relacionados pela relação com o corpo da mãe. Quer dizer, e da mãe com o corpo da criança na educação para a sua autonomia. Melanie Klein trará em consideração as fantasias de ataque ao interior do corpo da mãe no processo de separação e também formulará a ideia de um superior precoce e cruel ligado a isso. Melanie Klein começa a introduzir, através do mundo fantasmático, a questão do corpo da mãe.
A concepção freudiana nesse texto da mulher como receptáculo passivo que absorve o outro, se identificando com ele, e aquilo que ele não sabe muito o que fazer com a identificação com a mãe, esses dois pontos apontam para uma impossibilidade de Freud discernir que tanto a linguagem como a percepção do próprio corpo são proporcionados pela relação com o corpo da mãe e da mãe com o corpo da criança na educação para a sua autonomia. É Sabina Spielrein, em 1920, quem traz o papel do outro materno desde o início, o papel fundamental da intersubjetividade na constituição da linguagem e do pensamento da criança, na atividade dos gestos e do desejo materno. Assim que o bebê é acolhido, está presente a voz da mãe. A língua materna é, antes de tudo, som, ritmo, tom, ato de fala. Antes de ser significado, fonema, poema, antes de ser linguagem comunicável. Mágica dos afetos, antes de ser sentido abstrato. Convocadora da fala do outro, do bebê. O mistério da língua materna vem das profundezas do inconsciente e da alteridade, mistério da força humanizante que nos constitui. Essa língua amorosa materna de presença corporal fundamental. É sobre isso que Sabina Spielrein escreveu em seu texto A Origem das Palavras Infantis, Papai e Mamãe, Alguns Estágios da Linguagem Infantil, em 1922. Ali, entre outras coisas, ela dirá que a linguagem surge com a ajuda do outro, do adulto, por meio do apelo da criança. A língua nasce da inter-relação entre o bebê e a mãe. O mamamá e o papapá, esses primeiros fonemas, vêm do mamar. Mas antes mesmo dos fonemas ma e pá, a linguagem se apresenta em suas formas não verbais, como melodia, ritmo, intervalos de silêncio, mímica, gestos, linguagem visual. A linguagem verbal se instala na criança através do outro e, posteriormente, se torna predominante, mas traz em si sua origem não verbal. Se ela for apenas linguagem verbal, será descorticada, diz Sabina Spielrein, ou seja, cindida de sua fonte sinestésica nos movimentos corporais e das imagens desses movimentos e do prazer que os mesmos dão à criança. Somente com o advento da linguagem verbal, o homem se torna um ser social. No início do verbo, há uma ação específica, o mamar, origem do pensamento e da linguagem. Não é o acaso que determina a linguagem incipiente, mas a vida afetiva e psíquica, a vida corporal e não a biológica e epistemológica. A origem da linguagem é, pois, para ela, inconsciente e pré-consciente. Mas o que me interessa aqui agora é o último texto de Sabina Spielrein, conhecido até agora, que é de 1931. Desenhos infantis de olhos abertos e fechados, estudos sobre as representações sinestésicas subliminares. Ela está na União Soviética desde 1923. Desde 1927, a psicanálise russa encontra-se sob ataque nas controvérsias estabelecidas com ela, desde a morte de Lenin e a ascensão do stalinismo. A psicanálise será eliminada em 1931 e, a partir de 1936, o nome de Freud não poderá mais ser pronunciado numa espécie de assassinato que durou quase 60 anos. Neste texto, ela irá refletir sobre
Como pensamos? Ela tenta mostrar a maior adequação da terminologia psicológica em detrimento da escola reflexológica fundada por Pavlov e Berthellet, e do qual que estava se tornando o pensamento hegemônico, né, na União Soviética. Ela vai mostrar a concomitância entre o ato de pensar, verbal e imagético, tanto experimentalmente como teoricamente, nesse texto, onde ela apresenta experimentos realizados com centenas de crianças, dos quais ela escolhe 17. Vai também discorrer longamente sobre o percurso freudiano desde os sonhos. A certa altura, ela diz que Freud, ao estudar o pensamento imagético, deu-lhe o nome de pensamento orgânico alucinatório visual, que se dá na idade infantil e é pré-verbal, e para ela é a atividade de regiões cerebrais mais velhas em termos ontogenéticos, que estão aí em jogo, muito provavelmente a atividade de regiões subcorticais. Depois de uma longa análise do sonho e do pensamento hipnagógico, ela escreve que denominar o pensamento imagético de alucinatório visual não é totalmente correto, porque as imagens sinestésicas são absorvidas por imagens visualizadas antes de todas as outras, porque essas imagens são mais estreitamente associadas às sinestésicas. Imagens sinestésicas são as que advêm de sensações dos músculos, tendões e superfícies articulares e constituem a base de nossas representações de forma e espaço. Então, ela diz que há uma fusão quase indissolúvel de representações visuais com as representações sinestésicas primitivas em pessoas videntes, ou seja, que veem, por meio do caráter em parte sinestésico daquilo que denominamos ato de ver. Como consequência dessa fusão, então, das imagens sinestésicas com as imagens visuais, que a gente não percebe, mas que está lá, né? Como consequência dessa fusão, o momento sinestésico não é percebido por nós. Ela toma como orientação as palavras de Leonardo da Vinci, segundo as quais, ao pintar, a mão do ser humano sempre se esforça instintivamente para representar as formas e os movimentos do próprio corpo. Todo conhecimento sobre forma e movimento, na medida que o adquirimos de forma sinestésica, nós criamos a partir da forma e do movimento do próprio corpo. Em um texto de 1922, uma conferência que ela apresentou num congresso de psicanálise de Berlim, ela vai mostrar toda a origem da concepção de tempo e espaço na criança. Quer dizer, ela desmente Kant, que fala que o tempo e o espaço são categorias a priori. Ela vai, num sentido abstrato, ela vai mostrar como a gênese do tempo e do espaço se dá através do corpo e da gênese do pensamento e da linguagem da criança. Mas isso é uma outra história que fica para outra vez. Para ela, o pensamento lógico abstrato não é um estágio superior do pensamento que elimina os estágios anteriores, mas é acompanhado em paralelo por um pensamento orgânico, imagético, sinestésico visual, enraizado no corpo e em sua percepção por meio da psique, que impede a desconexão corpo-mente, mundo interno, mundo externo. Ela fala aqui sobre aquilo que ela diferencia entre pensamento corticado e pensamento descorticado, tomando emprestado termos que evidenciam sua vocação transdisciplinar para integrar a psicanálise com alguns conhecimentos disponíveis então. O pensamento corticado
O neocórtex, sede do pensamento consciente, lógico, racional, pensamento direto que lida com a realidade exterior, ao subcórtex, sede do pensamento não consciente, subliminar, sinestésico visual, ligado às sensações e afetos e ao inconsciente. A partir da pergunta como pensamos, ela mostra o papel fundamental do pensamento sinestésico visual e o papel da imagética no pensamento de forma geral. Ela traz exemplos da cooperação do ato de pensar verbal e imagético e fala da importância do desenho de olhos abertos e fechados a partir de um experimento que ela realizou para diagnóstico e prevenção do sofrimento psíquico, bem como para o uso pedagógico. Bom, assistimos aqui todo um deslocamento do pensamento para suas raízes corporais e subcorticais, um deslocamento da localização puramente cortical. Estamos na beira de uma elaboração da imagem corporal inconsciente, da integração psique-soma, tal como a teremos em Winnicott na década de 40 e logo depois com François Dolto, com o seu trabalho sobre a imagem inconsciente do corpo. Recentemente, eu me deparei com um artigo científico surpreendente. Ele começava com a história de um homem que havia sentido dor na sua perna esquerda e seus médicos descobriram, através de exames neurológicos e de imagem, que sua caixa craniana estava lotada de líquido espinal e que havia muito pouco tecido cerebral em seu crânio. Ora, este homem era um servidor civil que tinha uma família de 2 filhos e funcionava perfeitamente bem na vida. Na anamnese médica, descobriu-se que ele havia tido na infância um problema de líquido espinal na caixa craniana e que aos 7 anos havia sido implantado um regulador do líquido e aos 14 anos retirado porque ele não precisava mais. 20 anos depois, a constatação de que sua caixa craniana estava ocupada por líquido e que o tecido cerebral era mínimo. E, no entanto, o homem funcionava perfeitamente bem. O artigo segue reconstruindo experimentos para chegar à conclusão de que a memória não está localizada no cérebro, mas está localizada pelo corpo. É uma memória corporal. Nós não perdemos memória desde o nascimento. Ela está sempre no corpo. E que processos em animais em hibernação reduzem até quase zero a memória e a capacidade cerebral, mas a saída da hibernação reaviva toda a memória. No caso do homem em questão, todos os traços de memória do comportamento aprendido foram retirados fora do cérebro e chegou-se à conclusão nessas pesquisas de que todos os principais mecanismos pelos quais os nervos funcionam, dos neurotransmissores das sinapses elétricas, existem através das células e tecidos do corpo e não só no cérebro. No começo da pandemia, eu utilizei muito para mim, para a família e para os analisandos a palavra hibernação, antes de eu ler esse artigo, hein? Autorizando a vontade de dormir de pacientes graves, o meu próprio adiamento de qualquer esforço intelectual por 6 meses e os processos regressivos lentificados e lentificadores que tinham por objetivo preservar a vida e o vivo da vida através da alimentação, da conexão com o corpo e seus processos de cuidado
e autocuidado diante do risco da morte biológica e psíquica pelo impacto de um mundo externo que, de repente, se tornou tão hostil. A hibernação é um período de grande reorganização para o cérebro, eu aprendi nesse artigo, né? Um estado de inatividade e de depressão metabólica em animais de sangue quente. Há um encolhimento do sistema nervoso central que se recupera na saída da hibernação, deixando as memórias intactas, então, né? Sobretudo as memórias sociais, é o que nós estamos vivendo agora nessa saída de pandemia, né? Eu brincava com o Sérgio no começo, assim, eu hoje me dei conta de um gesto meu muito curioso, que quando eu participo de uma live, eu passo perfume, como se os outros pudessem sentir, mas, digamos, é um resquício de memória social, né? Todas nossas experiências da concepção para frente, apesar de não serem sempre acessíveis, persistem ancoradas na nossa mente corporal e nas mudanças que nossos corpos sofrem com o envelhecimento. As memórias das metamorfoses e neogêneses persistem, bem como as memórias dos estágios precoces da existência, nossos gostos, nosso conhecimento de vida, devem-se às células e tecidos corporais e persistem ancorados nessa mente corporal. Aspectos da inteligência e da consciência, tradicionalmente atribuídos ao cérebro, usam os mesmos mecanismos moleculares para a memória corporal quanto o próprio cérebro os usa. Podemos dizer que a mente é fluida e adaptável, encorpada, mas não encapsulada no cérebro. Ora, Winnicott nos diz que a elaboração imaginativa do corpo e a fantasia inauguram, e com isso eu estou terminando a minha longa fala, né? Inauguram o psiquismo humano como partes de um mesmo movimento interno inerente ao bebê humano, desde que exista um cérebro saudável e um ambiente de sustentação. Winnicott faz essa observação sobre o cérebro saudável no começo de Natureza Humana. Então, agora temos que todas as descobertas winnicottianas valem também para cérebros não saudáveis, até para além de qualquer cérebro. A memória corporal, que se constitui a partir do nascimento, a partir da elaboração imaginativa do corpo e da constituição da fantasia, nos acompanha a vida toda. O que é o envelhecimento, se não a possibilidade de elaborar imaginativamente um corpo que se transforma, mas que, paradoxalmente, sempre renasce, se bem cuidado pelo ambiente? Afinal, o idoso é um jovem que deu certo e que, segundo Winnicott, pode querer estar bem vivo na hora da sua morte. Ainda que envelhecer seja crescer para baixo para caber no buraco da morte. Porque a morte é retorno, desvanecimento, para haver renascimento na continuidade das gerações. Não existe morte inorgânica, como queria Freud. Enquanto houver fungos e vento, os organismos mortos se transformam imediatamente em matéria viva, recompostos por um outro. E a pedra é um organismo em constante transformação em seu ciclo geológico. Não é inorgânica, como queria Freud. Para Winnicott, a mente não é uma entidade desde os primórdios da existência psicossomática. Ela é uma especialização da parte psíquica e ele define a psique como uma elaboração imaginativa de partes, sentimentos e funções somáticas
isto é, da vivência física. A inter-relação entre psique e soma é a fase inicial do desenvolvimento do indivíduo. O corpo vivo é o cerne do self imaginativo. A elaboração imaginativa é uma protolinguagem, é um proto-pensamento, como recurso da natureza humana que propicia a atribuição de sentido aos acontecimentos corporais, favorecendo a integração psicossomática. A elaboração imaginativa é o fenômeno pelo qual o bebê dá sentido a uma série de experiências vividas a partir de sua corporeidade, incluindo o próprio funcionamento corpóreo e suas funções. Será que não podemos pensar que até mesmo as fantasias originárias freudianas têm uma origem corporal e não meramente um caráter defensivo, representativo e estruturador do psiquismo? O útero, a concepção, o corte com e do objeto e a sedução pelo outro, sendo experiências corporais que carregamos desde a formação do ovo? Por isso, talvez Winnicott diga que a fantasia é mais primária que a realidade e um enriquecimento da fantasia com as riquezas do mundo depende da experiência da ilusão. Desde os primórdios, a ilusão é o único modo de chegar à realidade, porque é ela que permite a experiência de continuidade, do eternamente sendo, que é o núcleo do vivo da vida. A elaboração imaginativa e a fantasia dão um sentido ao vivido e a confiança em si mesmo necessária para a integração psicossomática, e assim fazendo, permitem o sonho e a atividade criativa capazes de transitar entre o presente, o passado e o futuro, propiciando o devir, que é movimento, transição, transformação, trabalho através da imagem fantasiada criada. O sentido parte da sensação para a integração psicossomática e um viver intensivo no corpo. É anti-idealista e corpóreo. A significação é idealista e mental, e pode fechar circuitos simbolizantes ao invés de abrir as cadeias associativas de significantes enraizados na memória corporal e não apenas mentais. A elaboração imaginativa precede a capacidade futura de representar e simbolizar. A narratividade corporal sinestésica, a narratividade corporal imagética, a narratividade corporal do som e do tom precedem e são incorporadas à narratividade representativa na sua ação simbolizante. A atualidade do trabalho de Freud, Winnicott e Sabina Spielheim se sobressai quando pensamos no contexto atual em que há uma revolução tecnológica devido ao surgimento da internet em computadores e celulares, que trouxe a questão da imagem virtual e os riscos de desconexão com a visão do mundo externo e da diminuição da interação com o outro não virtual ao primeiro plano, trazendo à tona a discussão da mudança do modo de pensar, do pensamento por imagens e a discussão do quão regressivo ou progressivo seria esse fenômeno e suas consequências, quando o visual se sobrepõe às interações em presença, em que se sente a presença corporal do outro. Os conceitos winnicottianos, sobretudo os de experiência, paradoxo e transicionalidade, dão um esteio para um mundo pautado pelo funcionamento de sistemas complexos de interação. Winnicott, Spielheim, Ferenczi e Freud são inventores dos novos tempos, juntos em devir com cientistas de outros campos. Muito obrigada pela paciência da escuta dessa longa fala.